Gênesis, Gênesis capítulo de número 50, versículo de número 20. Gênesis 50, 20. Quem encontrou, diga amém. É o primeiro livro da Bíblia. Aí, ó. Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta, né? Aí. Ele dibrou o Milton ali, eu tenho certeza. Encontrou paz, né? Amém. Gênesis capítulo 50, versículo de número 20. Amém? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vede agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Pai, esta é a tua palavra, ela foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo. E a minha oração, Deus, é para que através da tua palavra o Senhor possa falar conosco aqui neste lugar, Pai. Eu quero repreender toda distração, tudo aquilo que possa tentar atrapalhar a tua palavra, de alcançar o nosso coração. E eu peço, Pai, que ao alcançar o nosso coração, esta palavra seja como uma semente lançada sobre boa terra, que ela venha produzir frutos, que nós possamos crescer diante do Senhor através da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos é um texto que nos fala, é o texto final, melhor dizendo, o texto que está finalizando uma das mais belas histórias bíblicas, a história de José do Egito, personagem fundamental para a história bíblica, né? Esse personagem ele foi tão importante para a história bíblica que ele ocupa a maior parte do livro de Gênesis. Nenhum outro assunto, nenhuma outra pessoa ocupa tantos espaços, tantos capítulos dentro do livro de Gênesis quanto José do Egito. São 13 capítulos, a história começa no 37 e termina no 50. Só para você ter ideia, são mais capítulos sobre José do Egito do que sobre Abraão. São mais capítulos sobre José do Egito do que sobre a criação de todas as coisas. Isso talvez porque Moisés queria enfatizar para o povo como que eles entraram na terra do Egito. E a história de José se tornou uma história emblemática no meio religioso, no meio cristão também, na igreja, porque a história de José nós temos muito a aprender com ela. Hoje aqui nessa noite, eu não vou me prender aos detalhes da vida de José, mas a alguns acontecimentos que são importantes na caminhada dele e que podem nos ajudar também durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada aqui nessa terra. Nós percebemos, biblicamente falando, que a vida, na verdade, ela acontece em ciclos, né? Ela vai passando em ciclos que podem ou não se repetir. Não era para ser assim. Nós vivemos altos e baixos, dias bons, dias maus, momentos bons, momentos não tão bons assim. Há cerca de um mês atrás, nós fizemos aqui um jantar para casais, ainda no antigo endereço, né? Há um mês atrás mesmo, dia 5 de julho, nós realizamos um jantar para casais e pregamos sobre as estações do casamento. E assim como a vida, o casamento também passa por várias fases. A criação de filhos, ela tem fases. O nosso emprego, ele tem fases, né? A nossa caminhada, infelizmente ou felizmente, não sei, isso acontece. Em algum momento nós estamos bem demais e em outros momentos nós não estamos tão bem assim. Uma coisa nós aprendemos, que em todos esses momentos Deus está tratando conosco, Deus está nos ensinando de alguma forma, Deus está trabalhando no nosso coração,
para que nós possamos, no final dessa jornada, alcançar a eternidade. Eu preciso, principalmente para essa mensagem de hoje, que você tenha isso aí em mente, que você tenha isso como foco, que nós estamos trilhando uma jornada e ela vai passar por altos e baixos, até que nós possamos alcançar a eternidade. E em cada um desses altos e baixos, Deus está tratando conosco. A minha expectativa é para que nós possamos, em primeiro lugar, conseguir identificar o momento que nós estamos caminhando, né, a parte do caminho que nós estamos passando, até antes de chegar à eternidade. Lembrando que o processo para que nós possamos alcançar a eternidade, eles podem acontecer de duas formas. Eles podem acontecer cumprindo a nossa esperança, que é o som da 7ª trombeta ecoar pelos céus, e todos os olhos na terra contemplarem o nosso Senhor vindo por sobre as nuvens, e de modo celestial nos chamando pelo nosso nome, para nos encontrar junto com Ele. Essa é a nossa esperança. Se não der tempo de alcançar a nossa esperança, a nossa eternidade também é alcançada através do dia da nossa morte. Quando nós morremos, na verdade, para nós é uma oportunidade de encontrar o Senhor antes do tempo, que seria a nossa esperança e a vinda dele. Quando nós morremos, nós deixamos essa terra e vamos nos encontrar com o Senhor. Por isso que a morte para o cristão, ela não é uma dor. A morte para o cristão, ela não é um temor. A morte para o cristão é a oportunidade que ele tem de encontrar com seu Deus. Isso não significa que você tenha que desejar a morte, né? Eu quero a morte para eu encontrar com você. Não, isso significa que enquanto você estiver vivo, você vai fazer de tudo para que a obra de Deus aconteça e para que você cumpra os propósitos que Deus tem para você. E no dia que Ele te chamar, se for através da morte, você estará pronto para se encontrar com Ele. Essa explicação resume Filipenses capítulo 1, 21, quando Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto Deus colocar fôlego de vida no seu coração, adore a Ele, trabalhe para Ele, faça por Ele, evangelize, pregue, ganhe almas, seja abençoado por Ele. E no dia que a morte chegar, como nós cantamos no hino, né? E quando a morte enfim me vier chamar, me ajuda aí, Márcio. Com serafins, isso, amém. Irei morar. Aí, ó, o Mateus está fera. Então, quando a morte chegar, nós vamos encontrar com o nosso Senhor. Até esse dia chegar, nós temos um ciclo para passar. Esse ciclo que nós passamos, ele requer adaptações. Todo o processo de transição, todos os momentos da nossa vida, eles passarão por momentos de transições, entre os momentos bons e os momentos ruins, e nós precisamos aprender a lidar com esses momentos. O não saber lidar com o momento de transição pode acabar com o seu casamento, pode acabar com a criação de seus filhos, pode acabar com a sua fé. Quando Deus colocou no meu coração trazer essa mensagem, que eu preguei aqui na igreja em 10 de outubro de 2015, porque eu anoto as mensagens que eu prego. Quando eu preguei essa mensagem aqui na igreja, nós ainda estávamos vivendo um processo de transição. E orando a Deus para trazer essa mensagem nesse domingo, há muitos dias Deus já tinha colocado no meu coração esse tema, porque eu vejo entre nós muitos irmãos que estão passando por um momento de transição na fé. E se você não souber lidar com esse momento de transição, a sua fé pode se esvairir. E não só a sua fé. Se você tiver um momento de transição no seu casamento, e você não souber lidar com esse momento de transição, isso pode prejudicar o seu casamento. Por exemplo, suponhamos que no seu casamento, um dos dois descobre uma enfermidade. Se você não souber lidar com o momento onde seu casamento era uma bênção, e a chegada de uma enfermidade, o casamento acaba.
No mês de junho, nós participamos de um congresso em Caldas Novas, de casais, o Elo Conference, e aí, aquele Léo, para mim não falar que ele era zagueiro do Cruzeiro, ele é zagueiro do Palmeiras, aquele Léo, zagueiro do Palmeiras, deu testemunho dele lá, e ele falou um dado interessantíssimo, que 70% dos maridos que as esposas adquiriram câncer, abandonam a esposa antes da metade do tratamento. Justamente por não saber lidar, muitas vezes, com esse processo de transição, onde tudo está muito bem, e chega um momento difícil, ou um momento de adversidade na vida, principalmente do cristão. Entre os exemplos bíblicos, peraí, sai tio, vai para fora. Aí, está querendo pregar. Olha que ele ia ser igual a mula de Balaão, né? Ia começar a falar aqui, eu não deixei. Ô Senhor, perdoa. Um dos personagens bíblicos que mais se adequa a esses momentos de transição, que soube lidar com todos esses momentos, sejam eles bons, sejam eles não tão bons, foi justamente José do Egito. E José, ele nos ensina não apenas a lidar com os momentos difíceis, mas também a lidar com os momentos bons. E é extremamente importante que eu aprenda a administrar os bons momentos que eu passo por eles. Cuidado com o que você faz em tempo de paz. Por exemplo, Salomão. Ninguém experimentou no governo de Israel tanta paz quanto Salomão. No governo de Salomão foi quando eles mais ganharam dinheiro, não houveram guerras durante a sua administração, Salomão não precisou sair a peleja, a unção de Deus foi derramada sobre o templo na construção, como nunca antes havia sido derramada, e no entanto, o que Salomão fez no seu tempo de paz? Buscou deuses estranhos, construiu templos a Baal. Nunca se construiu tanto templo a Deus estranho em Israel como no tempo de Salomão. Então, num tempo de paz, ao invés de administrar bem esse tempo de paz, o que Salomão fez? Ele fez de maneira errada. Então, cuidado. Talvez você está vivendo um momento onde as portas estão abrindo, onde o dinheiro está chegando, onde a saúde está bem. Talvez você está vivendo um momento onde as coisas estão indo de vento em polpa. Tome cuidado também em manter a sua fé nesses momentos onde tudo está dando certo, porque nós passaremos por diversos momentos de transição e Deus vai precisar estar em todos eles. Eu separei aqui para a gente poder ver um quadro. Essa mensagem, é claro, é de um treinamento, o cachorro está crente mesmo. Essa mensagem é de um treinamento pastoral que eu participei com o pastor Marcelo Fraga em 2015, né, falando justamente sobre momentos de transição. Nós temos aqui um quadro, e esse quadro vai passar para nós aí, compreendendo os processos entre otimismo, pessimismo e o tempo em anos. Eu vou tentar colocar a nossa caminhada cristã, ou a nossa vida cristã, dentro desse quadro aqui, e dentro desse quadro aqui, depois nós vamos encaixar a vida do José. Então nós temos aqui dentro desse quadro um gráfico. Lembre-se sempre que esse quadro aqui está com otimismo, é a parte de cima, pessimismo, ou as coisas não tão boas, são a parte de baixo, e essa linha de baixo aqui representa o tempo em anos. E nós vamos olhar pela prerrogativa de uma pessoa durante a sua vida inteira. Então o que isso quer dizer? Que eu não vou me prender a momentos da história de José, que é linda e maravilhosa. Cada momento da história de José daria várias pregações. Se eu pegar aqui o momento com Potifar, dá várias pregações. Se eu pegar o momento na prisão, dá várias pregações. O momento onde ele é vendido pelos próprios irmãos, nem se fala. Nós vamos colocar a vida do José dentro desse quadro e comparar a nossa vida também com a vida de José. Eu gostaria que você pensasse em qual momento da sua vida você pode estar, ou pelo menos pensar, para que você possa se posicionar como José posicionou e aguardar firme até que Deus cumpra na sua vida os propósitos que Ele tem para você. Amém? Deus tem propósito para você. E aí você vai ter que passar pelos processos desse propósito. E aí até a eternidade, talvez, você vai passar
por vários momentos na sua vida, conjugal, sentimental, espiritual, emocional, né? E nós vamos precisar saber lidar com esses momentos. Se nós pegarmos esse gráfico aqui, ó, tem uma setinha, e esse gráfico vai sair desse ponto aqui no meio, otimismo, pessimismo e o final da história, tá vendo? Isso aqui nós vamos ver depois, que é a vida de José. Nós saímos aqui, ó, do meio. O meio é sempre cético, quando nós não estamos nem lá nem cá. É aqueles momentos que você não está nem mal nem bem, você está no meio termo. Nós precisamos tomar muito cuidado com o ceticismo na nossa caminhada. Precisamos tomar muito cuidado com os momentos onde as coisas não estão nem indo bem nem indo mal. Esses momentos de ceticismo a Bíblia chamou também de frieza, ou de mornidão, melhor dizendo. A Bíblia chamou de mornidão espiritual. Não é? Talvez o seu casamento esteja num momento cético, talvez a criação de seus filhos esteja também num momento cético, talvez a sua caminhada está nesse momento assim, onde as coisas não acontecem e nem deixam de acontecer. Né? Depois do momento cético, nós temos aqui um pouco mais para cima um momento de entusiasmo. Por quê? Todas as vezes que a nossa vida começa a melhorar, o que é que nós fazemos? Nós entusiasmamos, né? E isso aí nos leva para cima. Nós vamos passar pelos momentos de entusiasmos, né? Quando nós chegamos ao pico aqui, ó, se você perceber, esse ponto aqui vai estar na mesma altura do final aqui, ó. Porque na vida nós vamos passar, por momentos de vitória, amém? Deus vai te levar a esse momento aqui, ó, da vitória, ao longo da sua vida você vai ter vários momentos de vitória, porque cada pico que nós temos aqui é um momento de vitória, até que você chegue na eternidade, que é o plano principal que Deus tem para você. Então aqui é o que nós chamamos de banda de música, fogos e artifício. A sua vida vai te levar por algumas vezes a esse lugar aqui. Quando você conquista a carteira de motorista, né? Aconteceu com a nossa irmã esses dias, carteira D. Quando nós concluímos um curso, né? Se você já teve a oportunidade de concluir um curso, você sabe o que eu estou dizendo, passamos por isso recentemente. A Edileia formou em nutrição no meio do ano agora, né? Um momento ímpar, não descreve. A Rosinha deu um glória ali, porque ano passado, né, Rosinha, acabou o curso de enfermagem, aleluia. Só se você já concluiu um curso, você sabe que é isso aqui, ó, o dia da colação de grau, o dia da festa de formatura, o dia do casamento, né, o dia que você recebeu alta do hospital. Você já pensou, você enfrentou a enfermidade e o médico falou assim, pode ir embora, você está curado. É esse dia aqui, ó, banda de música, fogos e artifícios. Deus vai te levar por algumas vezes aí a esse momento, né? Nem tudo na vida é só festa, e nós temos aqui, ó, o aprendizado. Essa queda aqui significa que pode levar algum tempo. O que pode levar algum tempo? Essa vitória aqui, ela é passageira, ela é momentânea. A vitória final, ela pode levar um tempo. Então as quedas que a vida vai nos dar, é para que nós possamos aprender isso. Muitas vezes na vida as coisas vão caindo e rumo abaixo, aí, né? Ladeira abaixo, os resultados não são visíveis. Há momentos na nossa caminhada que nós vamos plantar e não vamos colher, que você vai fazer e o resultado não vai ser aparente. Irmãos, você não tem ideia como que esse quadro, que eu espero que fale com você hoje, falou comigo o dia que eu recebi essa mensagem aqui. Eu estava num momento de luta, de dificuldade. Quando eu vi esse quadro pela primeira vez, minha vida estava aqui, ó. Parecia que você orava e as coisas não aconteciam, que você plantava e o negócio não dava certo, parecia que você é o errado da situação, parecia que aquilo que você está trabalhando, isso acontece no seu trabalho. Você vai lá, rifeiro, né? Vai lá, coloca a rifa, volta, a mulher mudou de emprego, não acha a mulher mais, você pensa, não é possível, dá certo para o gordo, dá certo para não sei quem, por que para mim não pode dar certo também, né? Parece que você está plantando e as coisas não acontecem, e o negócio, os resultados não são visíveis, né? Esse momento aqui é o momento do trabalho penoso, que às vezes você está ali trabalhando, rompendo, querendo que a coisa anda, e os resultados continuam sem vir. Aí cai mais um pouquinho e você pensa, será que vale a pena?
Você vai lutando, batalhando por esse casamento, por esse relacionamento, você vai batalhando pelo seu filho, e aí chega um ponto que você não aguenta mais, você pensa assim, será que vale a pena investir tanto? Será que vale a pena continuar trabalhando nessa função? Eu estou citando aqui algumas coisas seculares, mas na verdade eu deveria estar citando para você coisas espirituais, porque a nossa fé é assim. Tem hora que você vai orando, as coisas não acontecem, você começa a pensar assim, será que vale a pena? Será que céu existe mesmo? Será que Deus está olhando para mim mesmo? Né? São os momentos que nós consideramos momentos não tão bons. O momento mais baixo aqui desse quadro é chamado de noite escura, também conhecido por Paulo em Efésios 6 como dia mau, ou pelo salmista do Salmo 91 como o vale da sombra da morte. Esse dia aqui é o dia penoso, é o dia onde as coisas vão de mal a pior. Esse dia aqui para mim é o dia de Agar, o dia que Abraão põe ela para fora em direção ao deserto. Esse dia para mim aqui é o dia que o Elias está escondido dentro da caverna. Esse dia para mim aqui é o dia do Jonas, antes de pregar para Nínive, entrando dentro do barco. Esse dia aqui para mim é o Jesus chorando gotas de sangue, lágrimas de sangue no monte do Getsemane. É o dia que nós chegamos no fundo do poço. É quando parece que tudo deu errado e não tem mais solução para nada. Só que nos momentos da nossa vida aí o Senhor sempre vai começar a nos conduzir para cima novamente, e perseverando nós começamos a ver resultados. Entenda que a chave desse quadro aqui, algumas chaves, para esse quadro aqui são importantes na nossa caminhada: perseverança na fé, fidelidade a Deus. É o que eu mais vou encontrar na caminhada de José: perseverança na fé e fidelidade a Deus. Não deixe de perseverar na fé porque as coisas estão dando errado. Não desanime na fé porque nem tudo está saindo como você desejava. Não, meu irmão, não faz isso. Continue fiel a Deus. O diabo está soprando no seu ouvido para você negar o seu Deus e ser infiel a Ele. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite, talvez para ouvir só essa frase: continua fiel. O Deus que você serve, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. O seu caminho é para cima, é mais longe. Se não for nessa terra, é na eternidade a sua recompensa, pode ter certeza. Quando nós chegamos aqui, nós começamos a pensar que talvez valha a pena, porque os resultados começaram a aparecer. Nem tudo é festa. Sempre quando tem uma melhora, há um provável ponto de desistência. Que geralmente, quando as coisas estão quase chegando ao ponto da vitória, nós, às vezes influenciados pelo diabo, desistimos, desanimamos. Então cuidado com esse ponto aqui, provável ponto de desistência. Talvez assim, você já começou a ver a sua vida ser abençoada novamente, as coisas começaram a acontecer, mas está difícil demais, porque subir sempre é difícil. Está difícil demais, está sendo muito trabalho, você está pensando, será que vai valer a pena? Está dando muito trabalho, o que eu faço? Cuidado para que nesse momento você não pense em desistir. E o momento final, finalmente chegou e deu certo. Esse quadro que eu expliquei para você, cada momento, ele cabe aqui à vida do José, em dois pontos de vista. Primeiro deles, pelo ponto de vista humano. Se você olhar pelo ponto de vista humano, a vida do José, ela foi do alto ao zero. E mesmo assim, mesmo em queda livre, José permaneceu fiel a Deus e perseverante no caminho dele. Você vai ver que foi do alto a baixo, por quê? A primeira coisa que acontece aqui é porque ele tinha um sonho, A primeira ação na vida de José, tudo começa na vida de José através de um sonho que ele tem. São dois. São o sonho dos 12 feixes de trigo e o sonho do sol, a lua e 12 estrelas, nesse momento que ele tem um sonho, ele usava uma túnica única, diferente de todos os seus irmãos, costurada pelo seu próprio pai. Ele era o filhinho do papai, o filho mais querido do pai, e recebeu um propósito de Deus.
Quando isso aconteceu, e todas as vezes que nós recebemos um propósito de Deus, alguém vai se levantar contra, e quando ele recebeu esse propósito, ele foi traído pelos irmãos. Muitas vezes, quando nós chegamos ao topo, quando nós chegamos ao momento de vitória, algumas pessoas vão crescer o olho na nossa jornada, na nossa caminhada, e aí você vai ser traído, né? Foi o que aconteceu com José. Depois de ser traído, pior do que ser traído, ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. A situação aqui já está muito delicada. Por quê? Ele saiu de príncipe da casa, de um sonhador, ele saiu do filhinho de papai a ser vendido como escravo. Nos comparar a personagens bíblicos é sempre complicado, porque esses homens tinham um diferencial que aparentemente nós não temos. Eu não tenho vergonha de falar que talvez eu teria desistido aqui, ó. Se eu fosse vendido como escravo pelos meus próprios irmãos, talvez eu pensaria assim, não vou mexer com isso, mas não, acabou. Só que o José não, ainda bem que não era eu, ainda bem que era o José, e ainda bem que na vida de José Deus me ensina a passar por esses momentos, né? Ele foi trabalhar para os poderosos, vendido como escravo, ele foi trabalhar para os poderosos. O seu pai era um poderoso, era um chefe de uma clã, de uma tribo. Jacó já era respeitado no meio em que ele estava. Ele já habitava as terras de Canaã, comprada por Abraão. E ele era abençoado por Deus. O José é tirado da casa de um homem abençoado, poderoso, para trabalhar para homens poderosos. Como que isso aí não bastasse, ele foi humilhado pela patroa que era a poderosa, né? Os poderosos a qual ele foi trabalhar. Foi humilhado. Ele enfrentou mentira, acusação, calúnia, difamação, inverdades contra ele. E, no entanto, ele escolheu permanecer fiel a Deus. O José podia ter deitado com a esposa de Potifar, ter tido uma noite carnal, prazerosa, e seguido a sua vida, entre aspas, humanamente falando, como chefe da casa de Potifar. Só que tinha algo na vida de José que era mais importante do que uma noite de prazer. Tinha algo na vida de José que era mais importante do que o cargo de mordomo que ele ocupava na casa de Potifar naquele dia. Era a fidelidade a Deus. Eu não sei em quais processos Deus vai te conduzir ao longo da sua caminhada, mas de uma coisa eu sei: valorize a fidelidade a Deus. Não nega seus princípios, não abandone o seu Deus. Entenda que Ele está te levando em direção ao céu, e isso é mais importante. Talvez você vai ter a oportunidade de satisfazer a sua carne, talvez você vai ter a oportunidade de satisfazer os seus desejos, as suas vontades pecaminosas. A minha pergunta para você é: será que não vale a pena abrir mão dos prazeres dessa terra para encontrar com o Senhor e morar com Ele eternamente? Não é sobre o que nós queremos, não é sobre ser feliz. O contexto não é, o importante é você ser feliz. Esse não é o contexto. O nosso contexto é: o que vale a pena é agradar a Deus, porque para onde Ele está me levando, vai valer a pena. Não troque a eternidade com Deus por uma noite prazerosa. Não troque a eternidade com Deus por um pecado aqui dessa terra. Não troque a eternidade com Deus por causa de dinheiro, por causa de uma propina lá no seu local de trabalho, por causa de um favor a alguém. Nós precisamos entender que cristianismo reflete no nosso caráter. Mais vale para o cristianismo o nosso caráter do que as manifestações que às vezes nós fazemos para Deus aqui na igreja. Ele está se importando mais com a transformação do nosso caráter do que muitas vezes com a nossa hipocrisia dentro da casa dele. Então, assim como José, mesmo sendo humilhado pela patroa, pelos poderosos, mantenha aí o seu relacionamento com Deus. Ele foi preso. Depois de ser humilhado, ele ainda é preso.
Se você ler a história de José, eu te aconselho a fazer isso durante a semana, Gênesis 37 ao 50, eu falei 13, não dá 13, dá 14, os 14 capítulos sobre a vida de José, você vai ver o quanto que ele foi injustiçado, certamente por fazer valer a pena os princípios que ele acreditava. Às vezes a gente pensa assim, não, é só um deslize, não, eu vou aceitar só isso aqui na minha vida. O José é o tipo de servo de Deus que não aceita nada. Você acha que preso é suficiente? Na visão humana, José é um derrotado. Ele vai do topo ao fundo do poço e ele é esquecido na prisão por anos. Na visão humana, o José caiu. Nós precisamos tomar muito cuidado com os coaches, falsos pastores que têm se levantado na nossa geração, que prega para a igreja que a igreja só tem que crescer, prosperar, ser vitorioso, que nada pode dar errado, que você não vai ficar enfermo. Nós precisamos tomar cuidado com esse estilo de pregação que não nos prepara para o dia mau. Em contrapartida, eu não quero viver só no dia mau, eu quero te ver bem, quero te ver prosperando, empresário, dando certo, seu comércio indo bem, sua loja aumentando, abrindo filiais, você crescendo, passando concurso público, melhorando de vida, aleluia, profetize isso aí sobre a sua vida. Só que nós não podemos focar só nisso. Nós precisamos entender que ser humilhado pelo homem, ser humilhado na visão humana é ruim. Mas quando nós estamos passando por isso aqui, é Deus testando o nosso coração. É Deus vendo até que ponto nós precisamos ser forjado por Ele. Então por isso que a nossa caminhada vai ser aquele quadro, que já já nós vamos voltar para ele. Quadro de altos e baixos, de picos, de fundo do poço, de momentos difíceis, mas em momento algum nós podemos negar o nosso Deus, porque se você negar o seu Deus, porque você está enfrentando um momento difícil, você vai perder a maior glória que um homem na história da humanidade pode receber, a glória de ser conhecido por Ele, dele te chamar pelo seu nome, dele fazer como aconteceu em Isaías 44, eis que te tenho cravado na palma de minhas mãos. Na hora que Deus olha na palma da mão dele, se você está perseverando, se você é fiel a Deus, o seu nome está lá, ele lê o seu nome lá. Nós precisamos, irmãos, manter os nossos princípios de fidelidade a Deus. Não pense você que eu nunca passei por esses momentos, já passei demais. Há um ano atrás, eu estava cabisbaixo no meu posto de trabalho, numa hora de almoço, que é uma hora pouco movimentada, e uma pessoa passou e viu que eu estava triste, um ímpio, mundano, passou e viu que eu estava triste, um amigo. E aí ele passou e voltou e falou assim, eu sou chamado de pastor lá pelo pessoal, e aí pastor, o que foi que você cabisbaixo? Eu falei, só, está difícil, eu acho que eu vou desistir, eu vou entregar os pontos. E o irmão, o colega lá, o Rafael, falou comigo assim, deixa eu te falar uma coisa, você acha que o que você está fazendo é certo? Eu falei, sim. Você está fazendo alguma coisa errada? Eu falei, não. O que você está fazendo é de Deus. Ele não é crente não. Eu falei, é de Deus. Isso aqui, então continua fazendo o que você está fazendo e deixa Deus te dar depois. Um ímpio, Marcos. Deus abriu a boca da mula lá para falar comigo. E aí na hora, com todo respeito ao meu colega, eu amo ele, com carinho mesmo. Na hora, eu senti que Deus usou o Rafael para falar comigo. Não, se eu estou fazendo o que é certo, se eu estou entendendo que Deus está nesse negócio, eu vou perseverar. Eu também tenho esses dias. Eu não gosto de passar a visão do pastor perfeito. Alguns de nós aqui caminhavam com um pastor que passava uma visão de perfeito. Cadê o perfeito? Eu não gosto de passar essa visão de que o pastor é inerrante. O Papa, O Papa é infalível. É o infalível e substituto Filho de Deus, ele não erra. Vou falar para você que eu não tenho as minhas DRs,
que eu não tenho o meu momento de ser chato com a minha esposa, ou que ela não tem o momento de ser chata comigo, e que às vezes a gente tem que orar e falar, sai capeta, porque você está entrando. Não, acontece comigo, com você. Não é só, o meu filho não é perfeito, igual os seus não são perfeitos, os meus filhos também não são perfeitos, eu tenho que raiar com eles, tenho que pegar pesado, tem hora que tem que elevar o volume da voz, senão não obedece, tem hora que tem que bater, tem hora que tem que xingar, a mesma coisa, igual você passa, eu também passo. Porque, embora serei mais cobrado pelo título de pastor, embora Paulo trouxe sobre nós uma responsabilidade muito grande, sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo, embora a minha vida tenha que ser um exemplo para você, eu não estou correndo disso, nós estamos caminhando juntos na mesma direção e passando pelos mesmos processos. Não ache você que eu não enfrento enfermidade, seja na minha casa, na família, não ache você que os resultados do exame lá em casa sempre é positivo, não. Eu também sofro luto, porque nós estamos caminhando em direção ao mesmo propósito, e na visão do homem isso aqui é fracasso, só que isso aqui é processo. E a vida de José do Egito na visão de Deus? Na visão de Deus o negócio está acontecendo assim, ó. Lá no outro gráfico, esse ponto aqui era o primeiro, era o ponto mais alto, para Deus é o ponto mais baixo. Quando ele era honrado pelos pais, na verdade ele não estava no momento de vitória, na verdade ele estava no momento de, na visão de Deus ele ainda era uma criancinha, ele não tinha passado por nada, porque são as experiências da vida que nos fazem mais fortes lá na frente, amém? São as experiências de ter vencido algumas coisas na vida que vai nos preparar melhor para essa fé. Na visão de Deus, ele está crescendo, porque filhinho de papai, teve que valorizar relacionamentos, ele tem que valorizar relacionamento. Você lembra quando ele encontrou com os irmãos depois? Ele valorizou o relacionamento com a família, mesmo tendo sido vendido pelos irmãos. Talvez se fosse um de nós, na hora que aqueles 12 chegou, 11, né, que o Benjamin não foi, e curvasse a cabeça, nós íamos falar assim, miserável, agora você vai ver, vai embora, cambada, não tem trigo para vocês aqui não, agora, e é eu, viu, José, vocês vão embora, ia falar na primeira, mas não, ele valorizou relacionamentos, ele chora ao ver os irmãos, ele lembra que ele tem um irmão mais novo, e esse irmão não está ali, ele fala, traz ele, não podemos, e ele vai arrumar um jeito de trazer o irmão, porque valoriza relacionamento, valor da vida humana. Eu vou voltar mais nesses pontos aqui. Valorizou o trabalho, mesmo lá na casa de Potifar, ele fez o melhor possível, mesmo na prisão, ele foi o melhor carcereiro possível, ele valorizou o trabalho, porque é isso que Deus faz com a gente. Deus nos faz subir, na visão do homem nós estamos descendo, mas na visão de Deus Ele está nos ensinando a valorizar relacionamento, Ele está nos ensinando a valorizar a vida humana, Ele está nos ensinando a valorizar o trabalho. Não acredite em continho de fadas, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, não caia em continho de fadas. Eu assim, para a glória de Deus, tem coisas que eu nunca caí, graças a Deus, eu nunca caí numa oferta de pirâmide, e olha que o pessoal vai atrás de pastor, porque acha que se o pastor for, a igreja compra, e eu conheço muitos pastores que foram, e que levou os irmãos para irem, e que todo mundo depois ficou devendo o Niponflex, a Polishop, né? Porque acompanhou o pastor vendendo esses negócios, e o negócio deu errado. Eu nunca caí num contozinho de pirâmide, nunca caí, embora seja apaixonado por futebol e atleticano roxo, aleluia, né? Quando tem jogo do Galo, eu e o Silvio falam assim, hoje tem missa, né? A missa do Galo. A gente vai para o céu, né? Sofrendo bastante, mas tem missa do Galo. Então, embora seja um apaixonado por futebol, nunca gastei R$1 com bet. Pelo amor de Deus, meu irmão, não entra nisso não. Não gasta o seu dinheiro com isso não. O que Deus quer para nós é que nós valorizemos o trabalho. O brasileiro tem que tomar muito cuidado. Você pensa assim, eu vou jogar R$10 no Tigrinho para ganhar 100.
Nós somos iludidos. Eu só tenho R$10. Eu vou jogar aqui no aviãozinho do Aviator. Eu conheço os negócios, tá vendo? Eu vou jogar aqui no aviãozinho do Aviator, que agora ele vai decolar e vai me pagar 1.000. E nós somos iludidos por isso, a vida inteira. Só que nós éramos iludidos com isso até pouco tempo atrás, numa mesa de baralho. Quantas pessoas você conhece que já perdeu tudo numa mesa de carteado? E aqui em Lagoa da Prata é cheio. Quantos rifeiros já quebraram? Fica o carro, às vezes, você sabe que eu não estou exagerando, fica uma noite com a mulher do cara na noite do baralho. Ele vende a família, ele vende filha na mesa do baralho. Aí hoje nós estamos migrando da mesa do baralho, do carteado, da sinuca valer, nós estamos migrando para as bets. Cuidado, isso é jogo de azar, a mesma coisa, você está gastando seu dinheiro com aquilo que não é pão, e não é assim que Deus vai te prosperar. Jogo do bicho, né, que hoje é todo informatizado. Não é assim que Deus vai te prosperar. Existe uma bênção de prosperidade sobre a vida do homem, varão, sobre a vida do provedor, do cuidador da casa, e é o que Deus ensinou para José ao longo da sua jornada. Sabe qual que é? Trabalho. Vamos trabalhar. Está difícil? Arruma 2 empregos. Rian comprou uma casa. Ô pastor, a prestação ficou alta, o que eu vou fazer? Eu falei, Rian, arruma um entregador de lanche aí ele foi e arrumou mesmo. Vou ter que trabalhar, pastor, eu vou sumir aqui aos domingos, tem que trabalhar no lanche. Porque é isso aqui que Deus vai valorizar, a quantidade que nós trabalhamos. Acorda cedo, Rosinha. 2, né? 3 empregos aí, ó. Então, valoriza, porque é aqui que Deus vai te prosperar. Não pensa que Deus vai te prosperar com você jogando em bet, jogo do bicho, Mega Sena. Não vai não, você vai perder o seu dinheiro. Seu foco tem que estar nisso aqui, ó. Eu não vou ficar, vamos excluir da igreja que está julgando, não é isso. Eu espero estar criando uma consciência em você, né? Fiel a Deus, no momento que ele é tentado pela esposa de Potifar, o que ele escolhe fazer? Ser fiel a Deus. Valor ao ser humano. Quando ele está preso, ele aprende a dar valor ao ser humano. Como que ele aprende a dar valor ao ser humano? Com os amigos na prisão. Lembra do sonho com o padeiro? É o padeiro e o copeiro e o padeiro, né? São 2 sonhos, um com o padeiro, um com o copeiro. Ele fala com os 2. Quando você estiver diante do faraó, lembra de mim. Sabe o que é isso? É valorizar o ser humano. Então valoriza os relacionamentos que Deus está colocando perto de você. A pessoa que está perto de você hoje, ela pode te ajudar a abrir uma porta amanhã, né? Então não vira a cara para ninguém não. Não briga com ninguém não. Amanhã você vai precisar dessa pessoa aí. É Deus trabalhando. E honra os compromissos. Faz o que você tiver que fazer, honrando sempre os seus compromissos. Agora vamos colocar, para a gente finalizar, a vida de José nesse quadro aqui, ó. Primeiro, lá no topo, ele tinha um sonho. Isso aqui é a vitória do José. Ó, um dia, meus irmãos, vocês vão se curvar diante de mim. Os irmãos, você está doido? Você pirou? Não, vamos. Aí, enquanto falou com os irmãos, estava tudo bem. Se você perceber, ficou ruim na hora que ele colocou o pai e a mãe na história. Ele chega e fala assim: pai, mãe, tive um sonho, 11 estrelas abaixo, sol e a lua abaixo e eu acima. O pai fala assim: você está louco? Eu sou o escolhido de Deus, eu sou Israel, eu nem sou Jacó mais, eu sou Israel de Deus, eu sou o homem de Deus. O negócio começa a ficar ruim para o José, depois que ele envolve os pais. Ele tinha um sonho, ele foi traído pelos irmãos. Olha, ó, momento do ápice, vitória. Traído pelos irmãos, começou a cair. Vendido como escravo. Lembra dos pontos do gráfico? Vai lembrando do gráfico aí, ó. Vendido como escravo. Aí deu uma subida aqui, ó. Ele foi trabalhar com poderosos, virou mordomo da casa, ó, agora vai. Só que aí a queda foi brusca. Humilhado pela patroa e preso. Esse é o processo na vida do José. Depois de ser preso, por, não vou lembrar aqui a quantidade de anos, se é 2 ou mais anos, na minha cabeça aqui está 2, ele vira assessor do carcereiro. O carcereiro entrega a chave de toda a cadeia, de todos os presos na mão de José. O negócio começou a melhorar.
ele é esquecido na prisão, provável ponto de desistência. Embora virou o melhor carcereiro, ninguém se lembrava de José na prisão. Agora vamos colocar os momentos aí, de Deus, que nós vimos no quadro anterior. Esses quadros aqui, é a visão humana. Agora aí Deus, passei para trás, olha lá. Filhinho de papai, depois aprendeu a valorizar relacionamentos sendo vendido pelos irmãos, trabalhou para poderosos, na primeira aqui, valor da vida humana, vendido como escravo, ele vai aprender a valorizar a vida humana, trabalhar para os poderosos, ele valoriza o trabalho, humilhado pela patroa e preso, ele é fiel a Deus. Depois de um tempo as coisas começam a melhorar, assessor do carcereiro, valoriza o ser humano, porque é aqui que ele tem os sonhos, e aí depois ele vai ser esquecido na prisão, mas ele honra os seus compromissos. Mesmo estando preso, José não deixou nenhum preso fugir, não abriu nenhuma cela, continuou trabalhando da melhor maneira possível, porque ele sabia que na hora certa Deus iria honrar ele no processo final. Eu não sei, irmão, qual tempo de transição você está passando, em qual desses quadros que está aqui atrás de mim você se encaixa, mas nós temos que colocar como objetivo da nossa caminhada, de que a nossa fidelidade a Deus e a nossa perseverança precisam continuar firmes. Não importa em que ponto da caminhada espiritual você esteja, continua firme. Muitas coisas você não gostaria de ter mudado nos últimos meses. Muitos sonhos e projetos você não gostaria de ter transformado nos últimos anos. Mas a vida levou você, Deus conduziu você até o momento que você está passando, seja esse momento bom, seja esse momento não tão bom assim, mas o que você precisa manter é a sua fidelidade e a sua perseverança. Continua perseverando, continua acreditando naquilo que Deus vai fazer através da sua vida, porque Ele está te conduzindo a ser exaltado por Ele, no momento certo, na hora certa. Quando José chegou ao ápice daquele quadro ali, honrando os seus compromissos, ele é chamado para ser o governador do Egito, talvez sem entender os propósitos a qual ele foi levado a governador do Egito. Olha que bênção, de esquecido na prisão, até chefe da maior nação do mundo naquela época. Acima de José estava apenas Faraó, e Faraó fazia o que José ordenava. Isso só aconteceu porque ele honrou seus compromissos e permaneceu fiel a Deus. Se você quer que a sua empresa cresça, honra os seus compromissos e seja fiel a Deus. Eu ainda venho de um tempo aonde a igreja ensinava os empresários a pagar os impostos, a honrar a Deus, a honrar os funcionários, a fazer a coisa certa, porque é fazendo a coisa certa que Deus vai te prosperar. Eu venho de uma geração que aprendi que o nosso casamento será bem sucedido se nós fizermos as coisas certas, porque fazendo as coisas certas, Deus vai honrar a sua vida conjugal, Deus vai honrar a criação dos seus filhos, Deus vai fazer muito mais, infinitamente mais do que aquilo que você esperava. E quando Deus te elevar, quando Deus te der vitória, não é à toa, não é em vão, tem um porquê. É o texto que nós lemos. Deus transformou o mal em bem. Você lembra do primeiro versículo? Isso é um crente falando. Um homem com lágrima nos olhos olha para os seus irmãos e chorando diz assim: o mal que vocês fizeram, Deus transformou em coisa boa. Deus transformou em bem. Não murmura o momento difícil que você está passando, não. Porque esse tempo difícil que você está enfrentando, Deus vai transformar em coisa boa para você. Em novidade de vida, em caminhada nova, em fé fortalecida, em fé renovada. Para muitos aqui, a palavra que eu te dou é que a glória da segunda casa
vai ser ainda maior do que a da primeira. Deus quer te usar muito aqui nesse novo lugar. Deus quer trabalhar muito aqui na sua vida. Deus quer fazer coisas grandes aqui através de você. Nós precisamos entender que talvez alguém fez algo ruim para nós, mas Deus vai transformar isso em coisas boas. E aqui é o crente falando, não é o homem não. O texto termina dizendo, na versão King James, fala que depois disso aí, José deixou aos seus irmãos palavras carinhosas. Mesmo sendo humilhado, vendido, maltratado, mesmo sendo esquecido na prisão, tinha coisa boa dentro do coração de José, sabe por quê? Porque fidelidade a Deus e perseverança eram algo presente na caminhada dele. Não larga Deus não. Deixa o Espírito Santo acabar de transformar a sua vida, em nome de Jesus. Se coloque de pé, aleluia. Feche seus olhos. Que momento de vida você está passando aí, meu irmão? Qual desse tempo aí você está vivendo? Talvez, assim como José, Deus tem te levado a momentos de vida, alguns deles certamente você não esperava, você não aguardava, mas o Senhor manda dizer para você que nessa noite Ele está com você. Se você estiver enfrentando uma enfermidade, minha irmã, meu irmão, Ele está com você. Seu casamento está em crise, Ele está com você aí. Talvez seu casamento está no fundo do poço. Faz a coisa certa, Deus vai te honrar. Talvez você está querendo julgar sua vida fora, desperdiçar sua vida com os prazeres desse mundo, com uma noite de prazer, com algo que vai satisfazer a sua carne. Ei, escolhe Deus, abre mão desses desejos e escolhe o Senhor. Seja fiel a Deus, Ele vai cuidar de você, Ele está no controle da sua vida. Persevera, continua fiel a Ele, meu irmão, continua fiel a Ele, minha irmã. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque cremos naquilo que só o Senhor pode fazer. Eu não sei o que esses irmãos estão vivendo, eu não sei o que cada irmão está passando, mas o Senhor sabe. E a minha oração, Deus, é para que assim como o Senhor esteve com José, o Senhor esteja também com os Teus servos, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto